Projeto RBA. Hoje, sábado, dia 24 de fevereiro de 2024, no Brasil, 14h24. Hoje vai ser um podcast internacional. Olha que privilégio! Um podcast internacional. Vai ser um bate-papo. A gente vai abordar vários assuntos interessantes que vocês vão amar o podcast. E é esse o meu objetivo, é dar voz para aquelas pessoas que precisam ter voz, né? Então, o meu convidado de hoje, diretamente, não vou nem ir. Não vou nem falar de onde quer, que eu vou falar assim, pô, tu tá ficando chato, Léo. Muito boa tarde, meu amigo Marcos. Pra quem não conhece o Marcos é o cria de Realengo. Morou muito tempo aqui. Quanto tempo, mais ou menos, Marcos? Pera aí que deu. Quanto tempo, Marcos? Cara, eu fui criado aí em Realengo, da adolescência Isso. até a meia idade. Então, é uma pessoa que sabe muito de Realengo e Zona Oeste. Posso falar onde que tu morou, Marcos? Ou melhor ficar em off? Você que decide também. Sem segredos. Tá liberado. Tá bom, então. Então tá legal. Vamos fazer o seguinte. Eu não vou apresentar ele, não. Ele que vai se apresentar. Se apresenta aí, Marcos. Olá a todos, boa noite. Aqui na Áustria são 18 horas e 25 minutos. E eu tô falando diretamente aqui, próximo a Viena. Já moro aqui quase 10 anos, tenho convivência com esse país 20 anos. Sou cria do Fumacê, como diz o bendito aí, nosso amigo Leandro Alves. Camarada, parceiro na busca da cultura popular, na busca da identidade social, na identidade cultural. Morei no Fumacê, fui criado, eu cheguei lá com uns bem pequeno, com minha mãe, mais um irmão. Morei por muito tempo lá, até os 30 e poucos anos, até casar. Casei e fui morar no Grajaú. E depois, quando os meus filhos nasceram, a gente veio para a Áustria, minha esposa austríaca. Beleza, conheço o Fumacê, fui criado no CRI, eu costumo falar muito com o Leandro sobre o CRI, sobre o buraco do... Eu acabei esquecendo de Padre Miguel. Buraco do Farinha. Buraco do Farinha. Buraco do Farinha. E a gente está aí numa expectativa de criar um forrozinho bom ali no Ponto Chique. Conheço muito bem o Ponto Chique também. E já frequentei também a Mocidade, a quadra da Mocidade. E é isso aí. Estamos aí para trocar uma ideia sobre o que vem na cabeça, né, Leandro? É isso aí. Hoje, como é que tá aí Viena, Áustria? Hoje a gente está saindo do inverno pesado. A gente começa o inverno logo em outubro, né? Vai começando a esfriar. Aí em novembro o bicho pega, janeiro, dezembro. Janeiro. E agora, fevereiro, março, a temperatura vai ficando entre 8 graus, 9 graus, bem agradável, bastante calor. Se o dia o Rio de Janeiro chegar a 8 graus, vai virar uma fábrica de picolé generalizada, porque já teve vezes de chegar a 50 graus aqui. Isso daí na sensação térmica, tá? Assim, às vezes, quando eu digo assim, eu tenho até saudade disso, cara. Dá saudade sim, sentir aquele calor quando você está no ônibus, aquele vapor quente. É uma coisa muito, muito agradável. E tanto inverno que a gente vai. Eu passo 8 meses com, a gente costuma dizer aqui, com a meia, vestido de meia, dentro de casa. 8 meses. Aí bate aquela saudade, né? Dá maior vontade de vir pro Brasil pra curtir aquele mormaço gostosinho, né? Com certeza, Leandro.
Isso aí. Marco, Diga lá. infância. Como é que foi sua infância? A maior parte da minha infância foi no Fumacê, né? Ali no Bloco 20. Mas eu nasci na Vila Kennedy, no subúrbio do Rio aí, próximo de Bangu, próximo da gente aí de Realengo também. E fui logo como criança para o Fumacê. Isso aí. E o Fumacê... Oi? Eu ia falar, o Fumacê tem suas particularidades, né? Tipo assim, é muito pequeno, mas tu vê, eu falo que o Fumacê é a Bahia de Realengo. Porque se tá com ovo no chão já fazem festa, tudo pra ele é festa. Eu estudei no... Eu não estudei em Lima Barreto, eu estudei aí na Vila Vintém, na Presidente Roosevelt. Lendária Presidente Roosevelt. Eu tenho muitas histórias com a Presidente Roosevelt. Eu estudei na Presidente Roosevelt também. O ginásio eu fiz, no finalzinho do ginásio, eu acabei terminando lá acho que é Casa Nova, não lembro, lá em Marechal Hermes. Sim. Isso. E frequentei muito o CRI, né? Na infância, na adolescência, curtindo o baile funk. Não, acho que era 2 ou 3 ambientes, né? Eu lembro que era 2 ou 3 ambientes. Sim. Isso foi no final da... Era funk, Isso. MPB e... Tinha um charme também, né? Tinha. Ou o charme estava iniciando, não lembro. É a Black Music. Tava iniciando. Black Music. Isso. Um pouco antes do charme, não é isso? 83, 84. Isso. Essa foi minha infância. Uma infância muito agradável, né? E adolescência? Adolescência no Fumacê ainda. E o que me marca a adolescência é a minha vontade de entrar no exército, na paraquedista. Até os 17 anos, eu acho que eu entrei com 17, final de 17. Eu acho que eu entrei com um ano mais novo, eu não lembro. Parece que eu tinha um preparo físico e fui fazer o teste e acabei ficando na seleção. Então, minha adolescência, muito com meus amigos ali, no Fumacê. A gente tinha uma patotinha muito, muito agradável, curtimos o rock and roll no lago. Aí foi quando eu comecei a sair do Fumacê. Primeiro eu trabalhei na feira, trabalhei no Ferro Velho, né, não terminei meu segundo grau em Marechal Hermes. A adolescência acabou me atropelando um pouco com o lado de uns camaradas muito agradável, uma noite muito agradável no Rio de Janeiro. Muito. Nós íamos muito para o Morro da Urca, Lapa, frequentava todo esse movimento cultural dos anos 80. Mesmo morando no Fumacê, a gente tinha um hábito, inclusive tinha uns caras da Vila Vintém, que é o Doda, eu não lembro, Doda e o Marcelo, que são irmãos, uma família. O Marcelo, inclusive, parece que ele se formou como matemático, uma coisa assim, depois que eu voltei aos estudos, aí eu reencontrei o Marcelo. Mas o Doda veio a falecer, ainda jovem. Então, a nossa adolescência foi envolvida muito com essa coisa da música do rock, o rock britânico, né? E a gente curtia muito, eu fui no show do Maracanã, do The Cure, do The Smith, não sei se foi lá. Eu peguei a primeira edição do Rock in Rio em 84, acho que foi 84, 85, não lembro. 84, 85. Peguei a primeira versão lá, peguei 2 dias, parece, eu não lembro. Eu estava na época do quartel. Um eu peguei porque eu tirei serviço, ganhei o ingresso, e o outro porque eu comprei o ingresso. Isso é bom. Pegou praticamente a época boa do que estava acontecendo. Dos anos 80, aquele movimento todo dos anos 80. Inclusive, isso entra na comunidade, né? Embora a nossa comunidade tinha muita ideia do funk, né? Do funk carioca, do funk da Furacão 2000, principalmente no Fumacê. Assim, acontecia muito de baile funk no Fumacê. E tinha uma moçada que não se identificava direto com isso. Ainda tinha um pessoal do samba, né? O pessoal em São Paulo chamou pagode, mas a gente tinha uma roda de samba aí
tinha muitas essas rodas de samba nas comunidades, e eu frequentava esse movimento um pouco alternativo, não era basicamente o funk, mas era muito esse movimento um pouco alternativo, tanto do rock pop, né, do rock hard rock dos anos 80, no final dos anos 80 da Inglaterra, quanto também um movimento cultural que acontecia no Rio nos anos 80, das bandas que surgiam, né, que a gente curtia muito no Rio, no Circo Voador. Essa é a minha adolescência. Minha adolescência é rica nisso aí. Embora eu não tenha estudado muito, aí eu me envolvi muito com isso. Trabalhava na feira, trabalhava também como frentista, num posto de gasolina. Sempre tem um frentista. Oi? Sempre tem um dedinho frentista tomar conta de carro, ou Não, eu não cheguei a fazer isso, mas quase que eu fiz. Entendeu? Quando eu era criança, eu tomava conta de carro também, aqui no Guanabara, para sustentar o meu vício de disco. Eu também citava meu vício, mas não de disco. Então, mas veja bem, é interessante você falar que a gente, com essa mera idade, né, da adolescência, a gente encara o trabalho. A gente encara o trabalho como algo de, tanto pelo lado do prazer, de curtir alguma coisa, mas também para a necessidade básica familiar, né? Você tem a renda para contribuir na renda familiar. Minha mãe era eu e meu irmão. Então eu lembro que com o trabalho na feira, eu comprei geladeira, comprei televisão, comprei sofá, morando no Fumacê, cara. Eu pagava a prestação, mas eu comprei. Então, assim, esse encarar o trabalho na adolescência, acaba a gente assumindo já na juventude, assumindo uma responsabilidade de adulto, né, de sustentar a família, né? Então, isso atrasa um pouco a nossa formação em muita coisa. E justamente nessa época, que a gente tem aí foi quando eu procurei entender por que esse movimento, por que essa influência, quando você fala da representação, da voz, para quem não tem voz, é exatamente isso. Porque naquele período a gente não tinha a oportunidade de ter a voz, de ter a representatividade. Porque a gente não poderia estar estudando, buscando a formação, e tinha que assumir responsabilidade já como criança, responsabilidades adultas, né? Então, e a época, eu vim final do regime militar. Eu me lembro que na paraquedista, eu fiquei um mês preso, porque eu li um livro daquele jornalista que suicidou, desculpa, mas não consigo lembrar. Herzog. Exatamente. Exatamente. Eu li alguma coisa e aí eu levei isso na bolsa do quartel, na revista do Passagem de guarda. Eu tinha colocado porque na noite dava tempo de eu estar lendo, né? Levei a lanterninha, então eu continuava lendo. E aí o cabo me pegou com esse livro, me apontou como mercenário, socialista, comunista. Cara, por incrível que pareça, Leandro, 85, finalzinho dos anos, já no final do regime militar. Do regime militar, não, da ditadura, melhor dizendo. E aí fui preso. Fiquei um mês preso. Porque... acho que termina minha adolescência aí, entendeu? Preso. Tava no Bangu, mas tava lá no quartel. Qual foi a unidade? Eu até esqueci a minha unidade, cara. São coisas assim que não dá para lembrar bem perfeitamente, que há muito tempo que eu não falo sobre isso, né? Eu não falo sobre isso. Infelizmente, não. Assim, eu nasci em 79. Então eu gosto de ler muito sobre essas coisas, principalmente da passagem da ditadura. Eu vejo, cara, que assim, no final de 78, no início de 79, começaram a cair as cortinas. Foram caindo aos poucos, os presos políticos começaram a voltar para o Brasil
e muitas coisas no Brasil começaram a se abrir, tanto no lado bom, tanto no lado ruim. Mas para mim o ponto final mesmo de tudo foi em 85 na direta já. O movimento político, né, os movimentos sociais também tiveram muita influência. Sim, Essa leitura, por exemplo, que eu fiz, né, na época dos 19 anos, né, é uma leitura que me reportava muito na minha representação, me trazia uma identidade social. Uma coisa que a gente não falava muito nas comunidades, por onde e o pouco acesso à formação, a gente também não tinha muito essa consciência. Mas eu lembro ainda que existiam movimentos de universidade que fazia com que as leituras sociais, as leituras de reconhecimento de organização política, de luta de qualidade de vida do trabalhador, salarial, todo esse movimento era muito, na minha época, né? Eu estou falando do ponto de vista de uma criança pobre que cresce numa comunidade muito conhecida aí no Rio de Janeiro e que tem pouco acesso à educação. Quer dizer, não tem quase acesso à educação e encara, como eu já falei, o problema social do trabalho infantil, da manutenção financeira na família, da renda da família. Então, assim, esse era o meu mundo, mas ele era uma forma de estar representado um mundo de uma grande parte da população brasileira, de uma grande parte da população pobre do Brasil, das comunidades do Rio de Janeiro, nessa época. Então, as informações que nós obtínhamos ali eram bem restritas, né? E eu recordo que hoje, quando você assim faz, claro, eu estou falando de tempos muito atuais, mas quando você fala da questão do militar, era o poder político, né, cara? Era o poder de organização do governo. E aí eu me lembro, as pessoas costumam dizer que foi um tempo bom, mas não sei se para quem foi bom, né? Depende para quem está dizendo que é bom. sim, Porque minha mãe era preta, né, nordestina, mãe solteira, filhos. A grande maioria das mulheres da minha família eram mães solteiras, mães que encaravam a vida para cuidar dos seus filhos. Entendeu? A realidade, eu estou falando de uma realidade social de comunidade no subúrbio do Rio de Janeiro, né, que pode muito bem abranger de Santa Cruz, né, a Realengo, e fora os bairros operários ali, à beira da Avenida Brasil, até praticamente Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz não, esqueci. São Cristóvão, lá em cima. Não é isso? Tipo assim, do lado, vamos falar na linha férrea. Oswaldo Cruz, Marechal. Marechal nem tanto. Acho que Marechal, porque não sei se você pegou ainda, Marechal tem aquela estrutura de bairro militar, né? Marechal tem esse status junto com a Vila Militar, esse status militar. Parece que a ordem, a disciplina, parece que organiza a vida social. Muito pelo contrário, né? Beneficia uma classe. É um benefício de uma classe econômica e não um benefício de uma sociedade plural. É essa a questão. Então, assim, e aí muita gente, eu me lembro que minha mãe tinha que trabalhar, às vezes, em casa de família. Minha mãe costurou, né, para Tijuca, trabalhava como costureira, e eu precisava ajudar na renda. Então, assim, essa questão social para grande parte da população pobre brasileira era um momento muito complicado da família, né? Era um momento muito complicado. Eu ainda mais para trás, ainda eu lembro, na minha adolescência, da minha infância, na Vila Kennedy, que a gente ficava na década de 70, ficava na fila do leite, na fila do feijão, na fila do macarrão, né? Coisa do tipo. Rodava cedo, ia para o outro lado da Vila Kennedy, atravessava lá Brasil por baixo, eu não lembro mais ou menos, na infância a família era muito grande, então podia ficar 3 da tarde, 3 da manhã, 3 da noite, tipo assim, entendeu? São coisas que, quando eu vejo os saudosistas e as classes dominantes, as classes
a classe média falando, né? Parece que assim foi um período de ouro, mas muito pelo contrário, para a gente foi um período de muito garimpo, onde a população pobre brasileira, pessoas não, o número de alfabetos não alfabetizados no Brasil era muito grande, os números eram alarmantes, e assim, eu me lembro até a minha formação, uma formação muito precária. São coisas que eu fico lamentando que ainda tem parte da sociedade brasileira bota esse período como um período de ouro. Infelizmente, para quem, né? Para que parte da população isso é? Essas são as perguntas para dar voz àqueles que não têm voz, você entendeu? Que a gente nunca vai conseguir ouvir o som que não existe se ele não for representado. Esse é o problema. O problema de não ouvir é quando ele não é representado também. Você entendeu o que eu estou dizendo? Sim. Essas são as questões sociais. Então a gente não tinha espaço para nenhum tipo de representação. Então por isso que o baile funk, o samba, era o nosso momento ali de ouvir as músicas estrangeiras do rock pop da Fluminense, coisas que a gente tinha esses momentos. Você entendeu, Leandro? A gente começava, o CRI era um espaço social nosso, social, cultural, né? E aí depois a gente ainda tem que ouvir dizer que o funk é para bandido, né? Meu irmão, que seja para bandido, que seja para aqueles que não querem andar na lei, que seja, mas é parte de uma cultura, é parte de uma voz, é parte de expressões, entendeu? De expressões que estavam sendo sufocadas por muito tempo. Então são os filhos dos operários que vão à luta. A gente exalta muito os filhos dos operários ingleses no skinheads e coisa desse tipo, a classe média burguesa de Copacabana, Ipanema, quer imitar andando careca, né, na Lapa. Mas não quer falar da população pobre que canta o funk. Você entendeu? Então o baile funk acabou. Que é uma letra sofrida, né? Mas isso daí, também é tudo questão cultural, porque quando o samba começou a dar os primeiros passos no Rio de Janeiro, eu estava até comentando aqui em casa sobre isso. Perfeito seu comentário, perfeito. Começou como? Se batesse o podeiro no meio da rua, era considerado bandido, vadio. Se tocasse o violão no meio da rua, era considerado... O chefe da polícia, pelo telefone, mandou me avisar. Lembra? Então, tipo assim... E lá na Carioca. Então, tipo assim, veio uma baiana vendedora de cocadas, e falou assim, tia Seata. Aí o que ela fez? Já que vocês são discriminados aqui fora, vou botar vocês tudo dentro da minha casa. Aí o que ela fez? Na frente ela montou um centro espírita e atrás montou um movimento cultural. Batucada, meu irmão, batucada. Aí o que você falando isso é interessante, Leandro. Perfeita a sua observação, muito interessante. A cultura serve pra gente como um instrumento de luta, né, de representação. E o funk também é um instrumento de luta e de representação. E eu lembro, e também o candomblé, a Umbanda, a Quimbanda, nas comunidades, na década de 70 tinha muito Vila Kennedy. Eu fui criado vivi num terreiro de Umbanda. Eu acho que era de Umbanda, não lembro. Né? Da representação afrodescendente. É isso aí. A minha avó, entendeu? Então são coisas assim. E e uma outra coisa que me reporta aqui é que as pessoas costumam dizer: nas comunidades agora tem muita igreja e tal. Também eu acho que é uma forma das pessoas serem representadas, o grupo social, entendeu? As escolas dominicais. Assim, eu acho que todo esse conceito de organização, agora eu estou falando como uma formação sociológica, todo conceito de organização, ele não vai ditar nas nossas regras, ele vai fazer com que a gente acumule conhecimento, acumule experiência, trocas, entendeu?
seja numa igreja neopentecostais da Assembleia de Deus, ali da Vila Vintém, onde tinha aqueles conjuntos. Eu lembro muito bem, chegava aqueles meninos magros com aqueles instrumentos grandes, pesados. Eu ia lá curtir meu rock, mas eu estava de olho lá. Eu sei muito. Leandro, quem estiver ouvindo isso, sabe, assim, esse cara conhece Vila Vintém, mano. O cara conhece bem. Conheço. Eu tô lá na minha onda, meu irmão, mas eu ficava olhando a porta da igreja. E chegava aqueles moleques, não sei se chegavam em ônibus, cara, não lembro. Chegava aqueles ônibus cheios, né? Descia aquela mocidade enorme, cara, gente pra caramba, com os instrumentos, né? E a gente ouvia doidão já ouvindo aquele som lá de dentro da igreja. Eu vou te falar, as Assembleias de Deus, principalmente no Brasil, sempre teve essa característica, né? Por exemplo, no início, quando o Paulo Neivas Macalão, que ele foi um dos primeiros fundadores das Assembleias do Rio de Janeiro. Então ele já vinha já do militarismo, entendeu? E o militar sempre teve a cultura da banda marcial, que era tocado. Então o que ele fez? Ele pegou a cultura da banda marcial e levou para dentro da igreja. E isso daí eu acho interessante porque até hoje eles cultivam a cultura da... Tudo bem que hoje em dia existe tecnologia, os hinos evangélicos se evoluíram, mas eles não perderam a essência da banda marcial das Assembleias de Deus, que é a característica deles, entendeu? Perfeito, perfeito. Isso leva também ao movimento gospel nos Estados Unidos, né? Sim. Mississippi, movimentos que os coros também eram uma coisa muito interessante, né? Que da década de 60, 70, acho que foi um pouco antes, 50. Então esse movimento começa a crescer também aqui no Brasil. E é legal, porque a gente está falando lá do movimento da religião afro, a gente está falando do movimento também das igrejas evangélicas nas comunidades. A gente fala do samba, a gente fala do funk, entendeu? E assim, são tudo parte da nossa vivência, tudo parte da nossa construção social, né? Próximo daquilo que nós vivenciamos. Eu não estou falando de coisas que eu tenha lido, eu estou falando de coisas que eu vivenciei, que bem próximos de mim. Inclusive, depois, no final dos anos 80, deixa eu ver, meados dos anos 80, eu me converto. Agora tem esse interessante dizer um pouco sobre que, para mim, hoje, né, depois de 30 anos, 40 anos atrás, essa ideia de conversão. A ideia da conversão, assim, do momento da fé, né, eu estou falando de uma relação muito íntima e pessoal, que você tem um encontro do lado mais frágil da sua alma, né? Então, esse encontro da fé. Eu não estou falando da organização religiosa, eu não estou falando do movimento religioso que organiza essa experiência de fé, né? Porque é possível separar o movimento que organiza e a experiência da fé, porque a experiência da fé ela está em diversas matrizes, né, da crença humana, em diversas linhas da crença humana. Isso já começa, por exemplo, a gente é muito influenciado, a religião afro, com a espiritualidade que os índios depositavam na presença de Deus em tudo que ele via, né? Na representação da mata, na representação das águas. A gente tem muito isso na nossa religião afro. E nas nossas religiões cristãs, né, nós temos a representação das comunidades. A gente falou agora da Assembleia de Deus. Então, o que me fez sair depois desse movimento da organização da fé, não na experiência da fé, mas o que organiza a fé,
foi que eu percebi que são duas coisas bem diferentes, bem diferentes. Hoje, muito mais, eu vejo isso. No início, eu não via tão bem assim, não era tão claro para mim, apesar de eu estar pesquisando profundamente isso. Eu questionava muita coisa num período, inclusive a representação, por que a disciplina, associar a disciplina à religião, associar o militarismo à religião, associar a organização militar na religião, associar a organização política na religião. Isso, para mim, é um grande... Ficou uma grande macarronada, assim, não dá para definir o que tem nesse tempero aí. Ficou muito misturado. Eu entendi assim na época. Hoje eu entendo perfeitamente por que a intenção de misturar isso. Porque, afinal de contas, eles tinham a pretensão que as pessoas pudessem fazer parte ou ser representadas a partir desse movimento que tenta organizar a fé, entendeu? Mais ou menos assim. E eu não tinha ideia do que era isso. Embora eu tinha estudado bastante isso. Foi o período que eu comecei a fazer faculdade. E aí eu fui praticamente assim... Eu andei por muito tempo, quando eu comecei a construir minha família, né, casei com uma austríaca em 2003, e depois eu comecei a pensar melhor. Eu estava na época da faculdade, o que essa organização ela pretendia. Isso me incomodava muito, né, porque eu não queria fazer parte, embora eu tinha feito seminário, eu não queria fazer parte dessa organização, eu não queria ser parte de um sistema que organiza outras pessoas, entendeu? Isso para mim era muito complicado, até por causa do movimento social que era muito forte em mim, né? E aí, eu não estou falando da experiência da fé, eu estou falando da experiência da organização da fé, aqueles que organizam a fé. E hoje a gente vê muito bem isso. Esse instrumento de organizar a fé é usado para tudo hoje. E é usado também na década de 60 e foi usado no meu período e muito mais, sacou? Isso aqui é complicado. E as pessoas se incomodam quando se fala isso. Quando você fala isso, se incomodam muito. Sim. Quando eu questionava que... eu vou lembrar um ponto muito interessante, que quando você remete-se ao Novo Testamento, no período testamentário ali, na vida de Jesus, a comunidade era muito comum a troca, né? A ideia era, a construção do debate era uma construção eu esqueci a palavra. Então, assim, é muito interessante que essa organização ela não tinha uma representação hierárquica, você entendeu? Não era uma representação hierárquica, não tinha uma formação piramidal, algo que está no topo e os outros que estão na base, entendeu? A ideia... Desculpa, você querer te cortar. Será que nessa época existia a cultura do... Como é que se diz? A cultura do grupo? Porque, tipo assim, se for colocar na balança, vamos dizer, 50 anos pra cá, muita coisa mudou dentro vou botar, da religião protestante do Brasil. Muita coisa mudou. Não, assim, eu tô falando desse período mais testamentário, no período... Eu tô falando do consenso, era um consenso consensual. A ideia consensual é que o debate era aberto, era uma troca. Eu tinha a intenção de crescer com você e você tinha a intenção de crescer comigo uns aos outros. Essa palavra muda, né, no período já em Constantino. Você começa a se organizar em torno do bispo. Isso é muito mais antigo. Isso é muito mais antigo. Depois passa pelo processo na Europa do protestantismo, né, que se torna mais forte esse movimento de organização, começa a organizar a igreja. E hoje em dia, eu me lembro que ainda tem um debate no Brasil da ideia de que a igreja mais, essa moderna agora, tenha de trazer essas coisas meio novas, que dizer que é meio novo e tal, mas na verdade está sempre na ideia, sempre está com a matriz da piramidal, né? Tem um cabeça lá comandando as outras cabeças.
arrancando a cabeça de Cristo. Muitos vão ficar ofendidos com isso, mas para mim, o texto sagrado, bem claro, existe uma cabeça, né? É uma cabeça. Então, assim, mas você quer voltar aquele... Eu não quero... A essência, ela é permanente, a essência é eterna. Toda a essência é eterna. Isso está nos movimentos, nos escritos gregos, né? Todo movimento é... Tem coisas, para o grego, que ele acredita que é natural. E tem coisas que, próximo ao homem, que o grego acredita que não é natural, mas é construída pelo homem. Entendeu? E foi exatamente onde Cristo funda essa essência. Nas coisas naturais, e não nas coisas construídas por homem, que a gente costuma chamar de natural. Essa é a grande confusão hoje, nesse período. E meu debate, quando eu começo a terminar o seminário e na universidade, começo a rebater isso, as pessoas começam a sentir um impacto do que eu estou dizendo, e muitos próximos a mim, muitos mesmo. 90% começa a tomar um certo... começa a fazer um policiamento a respeito de mim, então um certo cuidado a respeito de mim. Você começou a se tornar um herege. Eu acho essa palavra muito dura, até porque quem me conhece sabe que eu não... Não, mas quando eu falo assim... Eu não distorço, não é distorção. Não, mas quando eu falo na questão do herege, é o seguinte, é quando você começa a mudar os seus pensamentos, por exemplo, você começa a fazer o caminho ao contrário do que eles fazem, então o que acontece? Eles começam a te olhar torto. Tipo assim, pô... Leandro, mas aí que está um ponto interessante. Quando eu começo a fazer essa linha ao contrário, eu quero organizar uma outra coisa. Entendeu? O herege, para mim, é aquele que quer organizar aquilo que... reorganizar aquilo que está organizado de uma outra forma. Para mim, esse é herege. É desviar a lei, desviar a ideia para fazer uma outra forma. Eu não estava fazendo forma nenhuma, eu não tinha pretensão de desviar ninguém. Essa é a diferença. Os debates eram íntimos e pessoais. Os confrontos. E aí, o grande problema, quando pensa na fé, numa organização de fé, é que não existe o debate plural. Existe o debate piramidal. Aquele que fala, está falado e todo mundo abaixo. É mais ou menos isso que rola. Essas reuniões de oficiais, elas se dão em torno de um líder, entendeu? Existe muito essa ideia de liderança, né? A liderança ela vem da forma de organização, né? Num período onde o homem procura fazer o Leviatã, organizar politicamente isso. Então essa ideia é muito forte, de organizar politicamente a fé. E aí você tem um confronto, quando você passa para o consensual, quando você ultrapassa isso. Eu não estava nem organizando. Eu não estava nem organizando para ser chamado de herege. Eu queria passar disso. Eu queria debater isso. E aí foi o conflito. Marcos, só um instantinho. Que eu vou dar uma levantada aqui. Que eu vou baixar um pouquinho só que tá dando retorno aqui para mim. Só um instantinho. Uhum. E aí, Leandro? Pronto. Saiu? Saiu. Ficou baixa a sua voz um pouco. Ficou baixo? Uhum. Eu vou aumentar então um pouco o volume do microfone e baixar só que tá dando retorno para mim. É isso. É, por causa disso, né?
Tá bom, hein? Tá me ouvindo? Tá bom. Tá bem no fundo, mas dá pra ouvir bem. Pronto, tá me ouvindo legal agora? Agora ficou perfeito. Tá dando... É porque aqui E você, tá legal? Não, tô te ouvindo perfeitamente. É porque em cima da minha cabeça tem uma caixa de som. Ai, seu Leandro. O cara da mídia. Então, é só retomando isso, né? Essa organização, ela, assim, eu não estava construindo uma ideia herege de querer reorganizar algo que já estava organizado. Eu queria debater para chegar à ontologia do ser. O que nós somos de verdade. O que nós somos como essência da espiritualidade no corpo. Isso é um grande debate que dá muito problema. Eu conversei com um dos pastores muito influentes no Brasil, num bate-papo muito informal, estava com minha filha de 2 anos no colo, 1 ano e meio, 1 ano, acho, a Agatha. Eu estava no Baby Care aí, eu estava numa comunidade, acho que foi no Borel. Ele é um pastor da Batista, não sei nem se ele está mais, não lembro, paulista, não lembro o nome dele. Eu vou tentar lembrar até o final E eu me lembro que eu bati um papo com ele sobre essa questão da representação. Isso me incomodava muito, eu estava tendo muitos conflitos, as pessoas estavam me levando muito a como uma pessoa não indesejada, que nem o Lula hoje, ingrata. Não, como é que chamaram o Lula no Israel? Eu esqueci. Não grata. Não grata, exatamente. E aí, esse é o conceito que dá o outro, entendeu? Esse é o conceito. O conceito não parte de mim mesmo, né? Mas parte do outro que dá sobre mim, né? Aquele preconceito. E eu conversei com esse pastor, ele é bem conhecido no Brasil, e ele concordou muito com o nosso papo. Foi um papo muito interessante, estava comendo uma feijoada, sentamos próximo a um grupo de tijolos assim, e batemos um papo de 1 hora e pouca, no intervalo que ele estava dando da aula. Eu nunca vou esquecer isso. E foi ali que eu vi, cara, não dá para organizar, eu não quero organizar absolutamente nada. Né? Porque você não tem espaço para o consensual. Você tem espaço para pirâmide, você tem espaço para liderança, você tem espaço para hierarquização, para dominação. Será que foi essa ideia que a igreja americana tentou implantar no Brasil? Então, o corte que você dá da igreja, eu percebi, ele é muito recente ainda. Que é a década de século XVII, XVIII, XIX. O corte que eu estou dando é muito mais amplo. É antes de Constantino, século III, século II, primeiro século da igreja. Por que eu quero dar um corte muito amplo? Porque a gente consegue, quando a gente quer estudar quando eu quero saber algo, quando eu estou curioso para descobrir por que chove, eu vou observar o tempo, vou observar ali, na essência. Eu não vou pegar elementos que me digam isso, explique aquilo. Eu vou pegar o elemento e vou fazer uma observação. Vamos dar só um exemplo. Como é que a gente observa como um cientista social? A observação, ela dá na coisa natural, na ontologia. Então, quando eu comecei a pesquisar, eu pesquisei na ontologia da igreja, na formação, entendeu? Então, por isso que eu dou um corte muito mais amplo. Então, muito provável que você está falando já tenha passado por isso. Essa organização piramidal começa muito antes da reforma. Começa no século III, Constantino. Caifábio fala muito isso. Apesar de falar Caifábio, assim, eu fui seguir muito Caifábio, mas a minha leitura foi outra, né? Por causa do meu período na universidade. Minha leitura foi muito mais autônoma, no sentido de pesquisar diretamente, até porque eu tinha feito seminário, então ajudou bastante essa pesquisa, entendeu? Essa leitura. Isso deu muito... Eu tive encontros, Leandro, muitos encontros com muitos pastores. Eu vim de uma comunidade missionária muito famosa no Brasil e na América. Né? E essa comunidade missionária teve um conflito muito grande comigo, por incrível que pareça, cara.
Por incrível que pareça. Não é eu sentar com você e trocar ideia de como nós pensamos diferente. Não é assim, não. A ideia é eu dizer, não, Leandro, você não pode fazer. Leandro, mas você não. Mas, Leandro, olha só, olha o que eu estou te dizendo. Leandro, presta atenção. Você está errado. A linguagem é essa. É como se eu não importasse a forma como... Para mim não importa a forma como você pensa quando você sai dos princípios do ensino. Você entendeu? Entendi. Entendeu, Leandro? Entendi. Não, é anticonsensual. Consensual é diabólico. Consensual é diabólico. Com certeza. Sacou? Você quer. Não existe o diálogo. Não tem o diálogo. Eu sei que muita gente vai te meter o pau por causa desse vídeo, hein, cara. Acho que você não pode publicar isso, não. Mas é sério. Não, mas cada um tem seu ponto de vista. Entendeu? Mas infelizmente nós vivemos ainda numa cultura que muitas pessoas, como eu disse no podcast da quinta-feira, tem pessoas que têm medo de experimentar o novo. Aí, tipo assim, quando vê essas novas ideias, esses novos pensamentos, e aí eles começam a ficar com medo, porque já foram doutrinados daquele jeito, mas tem outro grupo que não tá aberto para ouvir falar, pô, tu tem razão. Entendeu? Perfeito. Concordo contigo. E assim, tem uma coisa também que eu não acho que passa pela manipulação das pessoas, né? A gente estava conversando isso mais cedo. Isso. Para mim, o perigo não é a manipulação das pessoas. Não é a ignorância das pessoas. Para mim, o perigo é a manipulação das pessoas, mas pelo contrário. São muito pouco aqueles que manipulam. São mais do que aqueles que são ignorantes. Você entendeu? São menos, né? Porque o poder da manipulação é bem menor em termos de pessoas. E você manipula a massa. Você manipula um elemento muito maior. E a massa pode ser muito mais ignorante, né? Entre aspas. Então, por isso que a manipulação se torna muito mais perigosa. Você entendeu? Entendi. Embora seja bem pequena, ela é muito sutil. Por isso que eu tava vendo um vídeo essa semana aí do cara falando de Deus, né? Não, que você tem que vir para Deus e que não sei o que lá. Aí eu botei escrito assim, em qual Deus que você se refere? Porque nós estamos numa época que existe 2 deuses dominando o mundo. Existe o Deus que é o Ser Supremo. Se eu estiver errado, você pode até me corrigir. E existe o Deus daquele versículo lá, o Deus desse século que está cegando o entendimento das pessoas. E é uma das coisas que a gente tem que tomar muito cuidado. É assim, Marcos, quando a gente está dentro do negócio, a gente tem uma visão, a gente se leva para um monte de coisas. Quando a gente sai do sistema, começa a observar as coisas, entendeu? Então a gente começa a ficar muito crítico e muito observador. E eu creio que a maioria das pessoas estão seguindo muito o Deus desse século, que tem cegado o entendimento das pessoas, do que o Deus, o ser superior mesmo, entendeu? Tu tá entendendo o que eu tô falando? Estou perfeitamente. E é interessante quando você diz assim, quando a gente tem um comportamento. Na verdade, eu acho que é quando a gente está dentro. A gente não deixa de pensar porque está dentro de alguma organização, você entendeu? Embora a organização não deixe com que você pense, mas não significa que você parou de pensar. Esse é o ser humano. Esse é o ser humano. É interessante da parada.
Porque eu vou Esse é o ser humano, Leandro. Esse é o ser humano. mas é tipo assim, o objetivo deles é esse, como é que se diz? É parar, é fazer que ele pare. Não, quando Hum. você entra pro sistema, eu vou fazer de tudo pra você paralisar em todos os sentidos. Parar de Aí, pensar. Parar de isso, pensar. aí entra a questão da música do Pink Floyd, do do Brick the Wall, que eles falam que eles vão. Solta esse som no final. Tem como soltar aí no finalzinho? E bem baixinho pra gente ouvir e falando. Não tem não, né? Eu vou, Seria muito interessante. Eu adoro essa música. eu vou. Então, Leandro, assim, você tem toda a razão, cara. Você tem toda a razão. Só que ainda eu acho que o pensamento tá dentro, não é quando a gente tá fora. Né? Esse é o grande perigo pro sistema. Isso tem muito na nossa leitura também E, de e também tem outro movimento grupo social. que não quer pensar, né? Prefere ser eliminado do que pensar. Sabe que uma coisa, isso também, agora vamos fazer um pouco aqui da religião, embora seja o mesmo campo da organização política, da organização social, vamos falar um pouco eu acho que é interessante quando a gente fala isso, esse pensamento hoje que domina muito o movimento religioso, que é o movimento político atual. Isso já acontecia há muito tempo, eu falei aqui dos anos 60, do envolvimento da igreja. E uma vez eu estava aqui, acho que eu vim passar um período aqui com minha esposa, em 2002, parece, e tive a oportunidade de estar ir para a casa de um pastor luterano, aqui, um austríaco, uma formação luterana, um acadêmico muito interessante. A gente trocou uma ideia. Ele me passou um livro para eu ler numa noite, um livro em português, sobre o regime militar das escolas dominical. Leandro, é assustador o depoimento de muitos pais e os filhos eram caguetados por escolher universidades que eles diziam... Cara, isso está me faltando umas palavras. Que diziam que eram... Eu não converso muito sobre isso há muito tempo. E os filhos eram caguetados pelos organizadores da escola dominical, que os meninos escolhiam universidades que eram subversivas, que era filosofia, arte, história. Você acredita nisso? Os garotos eram caguetados. Eu acredito porque tem um documentário que relata sobre isso. Cara, eu li esse livro de um pastor luterano aqui brasileiro, sensacional. E quem me deu foi um cara aqui, um pastor tá aqui. Eu fiquei fascinado com isso, com essa história. Eu já estava com aquela coisa na cabeça, né? Já tinha saído do Brasil com toda aquela massa, né? Estava envolvendo a gente nesse período. Foi quando eu comecei a perceber que em 2012 o movimento, assim, eu já faço essa diferença do protestantismo para o movimento evangélico, que muita gente acha que não é, eu estou equivocado, mas o movimento evangélico no Brasil é uma coisa extremamente possível de análise, fora do movimento, fora do que é o protestantismo histórico, entendeu? É muito fácil fazer essa análise e é muito possível fazer essa análise do movimento evangélico brasileiro. E quando eu dizia que o movimento evangélico brasileiro já estava numa crise, muita gente me condenava por causa disso. Já existia uma crise ali, né? Parece que já havia uma ideia de trazer o instrumento político para dentro da massa, para dentro da comunidade da fé. E quem fala muito isso, não é só eu estou falando isso agora, mas o que eu pensava lá atrás. Quem fala hoje muito, você pode ouvir facilmente nas redes, eu não tinha tanto acesso às redes sociais, e hoje é o debate dentro do plenário, dentro do Senado e dentro do Congresso. Mas o pastor Henrique, como é o nome dele? O Henrique, ele é do PSOL.
Ele fala muito sobre isso. Mas eu já estava com essa ideia, não sei se ele estudou no mesmo período que eu, na universidade, mas eu já tinha essa leitura e achava isso um pouco agressivo da parte do movimento evangélico. Você entendeu? Mas eu A já. força política estava fazendo uma máquina ali, com certeza, estava muito claro isso. Tanto é que a gente viu o resultado aí agora há pouco tempo, no movimento político. Eu perdi muita amizade quando eu comecei a discordar desse pensamento, dessa instrumentalização da fé para fins políticos, né? E eu perdi muita gente, mas muita gente mesmo, mas muita gente que você imagina. De 80%, eu perdi 95% de pessoas próximas a mim evangélicas. 95% a 98%. Que acabaram dando tiro no próprio pé. Quando Cara, não começou. vou... Fala, desculpa. Quando eles começaram com esse movimento ali em 2014, 2015, eu falei, vai chegar um dia que a igreja evangélica vai dar o tiro no próprio pé. E nessa época eu já estava já sendo tratado, já tinha saído já do sistema e tal. Eu já tinha começado a ver com os outros olhos aquilo que realmente estava acontecendo, o casamento da igreja com a política. E nessa época eu via que todo mundo estava na onda do romantismo. Entendeu? E eu falando, vocês vão dar o tiro no próprio pé. Isso que vocês estão fazendo é errado. Esse cara que vocês estão fazendo, esse cara tá usando vocês. Esse cara, tipo assim, vou falar no linguajar. Esse cara, que eu não vou citar o nome porque eu não quero guerra política, mas é a verdade. Esse cara tá usando a noiva de Cristo para se prostituir. Ah, tu tá falando besteira que não sei o que lá depois que tu abandonou o evangelho, você está se tornando ateu. Eu falei, eu não estou me tornando ateu, eu tô vendo o que vai acontecer. Que ele vai usar vocês para ter o que ele quer, para o benefício dele, e depois ele mesmo vai dar o chute no traseiro de vocês. Aí começou. Eu falei, o único que tá colado com ele, que tipo assim, que tá com medo de perder a mamata porque tá com uma dívida atolada até o pescoço, eu vou falar só as duas primeiras letras do nome dele. É o SM, que tá devendo 40 bilhões de reais só com a editora. Aí eu falo, cadê o dízimo, as ofertas, tudo que ele recolhe na igreja, que ao invés dele investir mesmo no reino, ele bota no bolso dele e vai curtir com a família. Então, eu acho que quando eu toquei nesse assunto da organização e do período de Constantino e da comunidade da fé ali, do consensual, eu fugi um pouco desse debate aqui que é organização. Então, eu não discutiria isso nem no século XV, nem na Reforma, nem com os evangélicos que no Brasil pela América, e nem agora com Malafaia e o Bolsonaro, porque para mim isso nunca existiu. Isso é uma construção histórica. A essência não é essa. A essência não está fora disso. Não é um mecanismo humano, como eu falei do grego. Pode estar próximo ao homem, mas não seja natural, não é natural. É uma construção. Então, quando ele fala de pegou, enriqueceu, dinheiro, conduziu politicamente, isso para mim não diz respeito a absolutamente nada. Entendeu, Leandro? Hoje. Esse não é um conceito o qual eu quero me debruçar sobre o corpo, sobre a essência que transcende a materialidade.
Eu estou falando de uma coisa imaterial, estou falando da existência do ser na experiência da fé humana, entendeu? Não estou falando da organização da fé. Quando eu passo, e aí muitos outros modernos que também procuram discorrer sobre isso, acabam se perdendo um pouco em organizar, quando começa a discipular e manipular os outros. Sim, quando eu toquei nesse assunto, foi até na questão tipo assim, da manipulação, entendeu? Da É por isso que eu falo, manipulação da por isso manipulação que eu em falo. massa. Por isso que você tem razão quando fala da manipulação. Então, assim, hoje, quando eu falo dessa experiência, assim, da fé, porque aí eu vou ter que julgar um ou outro, né? Daquele que é mais passivo a isso e aquele que é mais ativo ao poder. E aí eu digo para você, não tem passivo nem ativo, não tem o poder, entendeu? No corpo não tem o poder. O poder não entra no corpo, entendeu? O poder não entra no corpo, o Leviatã não entra no corpo. É preciso dizer de novo para os meus amigos, aqueles que vão ouvir a gente, o Leviatã não entra no corpo. Todo o conceito de Cristo que você tem sobre a formação da igreja institucional organizada, não existe. Não existe. Não existe para mim, não. Existe. Não existe. Não existe. Fazer que nem Caifás, repetir várias vezes. Né? Mesmo Caifás tenha pensado isso, depois ele organizou. Esse é o problema. Então, assim, para mim o problema é esse. Você é contra a organização? Porque senão a gente vai ter aquele debate, né? Que acho que nós conversamos hoje à tarde sobre isso. Quando eu ouvi nessa época, você está falando de 2013, eu estou falando de 2012, 2011, 2010, já ouvia isso, 2009. Eu tenho um vídeo. Tem um grande líder brasileiro aí, líder, né? Já tem um nome aí de líder. Pega a Bíblia e fala, essa é a nossa Constituição. Ele diz um disparate ali, diz uma falácia. Confunde organização humana com experiência de fé, com experiência no sagrado, na escritura do sagrado, na revelação da verdade. Ele confunde tudo quando ele faz isso. Porque ele quer trazer o conceito, ele quer basear a existência a existência humana dele de se organizar para a experiência humana da fé. Porque se ele se basear no Leviatã, na organização humana, na estrutura da política, ele vai cometer um erro grave. Cometeu. O movimento evangélico brasileiro tem problemas, cara. Cuidado, Leandro, você vai ser perseguido por isso. O movimento evangélico brasileiro tem um problema sério sobre isso. Mas isso é real, cara. Ele tem um problema de identidade sério quando ele faz isso. Por quê? Porque se você se organiza, cara, qualquer cientista político pode dizer isso, qualquer movimento político pode dizer isso. Quando você se organiza politicamente, quando você bota esse movimento da experiência da fé numa questão política, o que você vai fazer? Você vai permitir tudo, absolutamente. Não é só o capitalismo, não é só a propriedade privada, que é a galinha dos ovos de ouro da igreja hoje. Não é só a propriedade privada, não, meu irmão. Não é só a vontade de querer andar armado, não. É muito mais. É muito mais, porque você dá espaço a tudo, a todo o consenso da relação humana. O amor é livre. O sexo é livre. Toda a liberdade é humana. Isso que eu penso. Toda a liberdade é humana. Isso não incomoda nada a mim. Isso não interfere nada na minha experiência espiritual. É isso que precisa ser entendido. E quando você faz isso, você traz a instituição, a organização da fé, para o conceito do Leviatã, da organização política. O que vai acontecer? Vai ser permitido também o cara chegar lá e casar com outro cara, e você não pode falar, você não tem que falar nada, e tem que casar. Eu falava isso para os meus amigos pastores. Tem que casar. Por que não casar? Se você não quer a propriedade privada, você não quer dar o direito de andar armado, então você tem o direito de casar o outro também, meu irmão. Sim. O que negócio é esse que você tem direito e o outro não tem direito?
Que negócio é esse que ela não pode tirar o filho que ela não quer? Como assim não? Você entendeu? Isso não tem nem respeito a mim, isso não tem respeito à fé. Não está dizendo sobre o outro da fé. Então esse é um grande problema. Isso é interessante, Leandro, porque eu vou contar uma experiência aqui que eu tive aqui no metrô, aqui de Viena. Eu estava indo de um bairro para o outro, peguei o metrô e me deparo com 2 cartazes em frente antes de o metrô chegar e fica no paredão assim encostado, 2 cartazes enormes. Um dizia o seguinte, do meu lado direito: clínica para aborto, tal, tranquilidade, experiência, uma maneira de sentir melhor, de todo o serviço que ele propõe a fazer o aborto, você entendeu? De maneira muito confortável, saudável e confiável. E no outro cartaz estava escrito o seguinte: se você ainda não decidiu se vai querer ou não, nós precisamos apoiá-lo para você querer, nós temos apoio social, apoio psicológico, apoio não sei o que, tal. É isso, a escolha é do homem, você entendeu, Leandro? Sim. Aqui é muito comum você escolher. Por que eu não posso escolher? Por que as pessoas não podem dizer o que elas querem viver? Esse que é meu problema. Por que a igreja tem que ditar? A igreja organizada tem que ditar. A igreja organizada não dita o capital, mas dita a ordem humana. Que negócio é esse, cara? Quer dizer que eu tenho que ser empresário, e esse papo é muito forte aí, mano. De que vai se converter um grande empresário que vai apoiar as missões. Eu vim de uma formação missionária, cara. O que eu ouvi disso, meu irmão, fora do comum. Isso é um pensamento, cara, no início da industrialização do século XVII, final do século XVII, na Inglaterra, meu irmão. As igrejas protestantes foram influenciadas pelo movimento industrial. Isso é muito sério, meu irmão. Isso é muito sério. Isso é um erro gravíssimo. Isso aí é uma falácia para a igreja brasileira. Para a igreja brasileira no sentido da igreja organizada, que também é essa igreja moderna que diz ser não organizada. Está todo mundo no mesmo balaio. Isso é muito complicado. Me afasta de muita gente. Mas fica à vontade, pode vir conversar que eu estou aberto. Mas porque, tipo assim, cara, eles. É o que eu vejo, né? A gente tá passando por um momento aqui que teve uma garota que ela se inscreveu para o concurso de Jovens Talentos da Música Gospel. Uhum. Aí se inscreveu, né? Aí no dia da audição cantou a primeira música tranquila. Cara, quando ela cantou a segunda música, que foi o dedo na cara dos evangélicos, caraca, teve um reboliço, cara. Aí os grandão começaram a se levantar, indo contra a garota, porque a garota cantou aquilo que não era pra cantar. Tipo assim, os caifás de hoje em dia se levantaram. E pior de tudo, que a garota tem maior influência do Djavan, hein? É mesmo? Vozeirão, né? Vozeirão, né? Pô, Muito poético, né? Aí, pô, mano, tu tem que ver a música da garota, cara. A garota, tipo assim, em 4 frases ela conseguiu botar a igreja brasileira de joelho, mano. É crise que existe na... Eu vou falar movimento evangélico. Eu acho que isso não diz respeito à igreja, no movimento evangélico. Eu nem acho que esses que nós citamos aí, esses líderes são da igreja brasileira, nem muitos de nós não somos. Eu acredito no movimento. O movimento evangélico é muito forte. Entendeu? E eu acredito que, por mais que são abalados, que são sacolejados, é um movimento que não... Os verdadeiros mesmo não caem, não se deixam se levar, entendeu? Aí. Não se deixam se levar. É essa daí, entendeu?
Professora, nós não queremos ouvir os seus ensinamentos. E é isso que está acontecendo, cara. Oi? E é isso que está acontecendo. É. The War. Aí, Cara, isso é minha ainda peguei muito isso nos anos 80. Marco chega em Viena. Vamos falar agora de quê? Esse é o Leandro, vai lá nos pontos. Você não quer primeiro que eu cheguei no forró, não? Não, Eu vou falar todos os seus podres aqui, mano. Não. Se eu falar essa pauta, eu vou falar seus podres. Nossa parceria. Marcos sai do Rio e vai pro Viena. Próximo ponto. Chega em Viena. Não, Ok. do pensamento até chegar ao país. Isso. É legal você falar isso, porque a gente começou um pouco à tarde, né? Você viu que eu não mudei assim direto. Então, mesmo sendo criado ali no Fumacê, eu tive a chance de terminar o meu ensino médio com uma certa dificuldade, e apareceu uma inscrição na época numa universidade privada que estava incluindo negros, pobres, favelados. Vou dar aqui o mérito aí a Cândido Mendes, né? A Universidade de Cândido Mendes, nem sei se existe ainda, ali na Cinelândia, que era uma universidade de ciências humanas ali, que era letras, acho que sociologia, e eu não lembro outro. Eu fiz sociologia, então não prestava atenção nas outras disciplinas. E aí eu fiz um ano e meio, e apareceu a inscrição para o UFRJ. Né? Foi em 2000 e... Cara, quando foi? Não lembro. Logo no início do ano de 2000. Eu ainda não tinha casado. Casei em 2003. E quando surge essa inscrição, eu tinha que fazer um teste sobre 2 leituras de 2 sociólogos, né? Fiz esse teste, eram 3 vagas para 30 concorrentes, eu passei, cara. Entrei na UFRJ. Aí você pode me dizer, aí eu virei herege. Aí piorou o negócio. Minha leitura foi muito pesada naquela época. E eu fui morar, aí foi quando eu saí do Fumacê, primeiro eu fui morar na Irajá, num conjunto residencial lá. Depois eu fui morar perto de Vila da Penha, não lembro, cara, um bairro que tem ali entre Vila da Penha e Irajá, esqueci. Não lembro. É um bairro que tem muitos portugueses. Fui morar ali, num prédio mais de classe média. Minha esposa começou a dar aula numa escola burguesa aí, famílias abastadas economicamente, ali no Jacarepaguá, num colégio de língua alemã, e a gente começou a ter uma seção econômica, de capital econômico e capital cultural. E aí, dali, a gente mudou-se para um outro apartamento no Grajaú. Foi quando nós ficamos mais tempo, quase 8 anos lá. Tivemos nossos filhos ali. Depois viemos... Então, nesse período, o meu contato com a comunidade da fé era cada vez mais restrito, só pelo fato de eu estar pensando isso e fazendo muita discussão sobre isso. E eu tive que, na verdade, eu vou dizer, como desconstruindo um pouco o que se costuma dizer por aí, é que ele não fala mais com ninguém e tal. Eu fui deixado de ser falado, fui deixado de ser procurado, fui deixado de ser ouvido, entendeu? Isso incomodava, isso acabou, as pessoas começaram a deixar de ser isso. E eu já estava muito ocupado criando um filho, fazendo faculdade, e as pessoas sabiam onde eu estava e não queriam, então ficou por isso mesmo. Aí se afastaram por muito tempo, depois que eu soube que tiveram alguns pensamentos a respeito de mim, vieram procurar mais tarde. Mas aí, né, depois de 10, 20 anos, cada um segue sua vida, meu irmão. As escolhas que cada um faz na vida, e depois
assumo pro resto da vida, não tem problema com isso. E aí, nisso, eu me virei, me reconstruí, né, cara? E vi que estava na hora de as crianças saírem do Brasil para ir para a escola aqui, e a gente veio para cá. Foi em final, período de 2014. 10 anos. E aí, essa massa cultural, essa intensidade cultural aqui do velho mundo, assim, né, essa liberdade do indivíduo muito forte, essa coisa, são coisas que me marcam bastante, né? Eu tô no mercado, eu diria um mercado subalterno, mas tenho aqui minha residência, estamos bem, a família muito bem, a localização, a vida econômica de um europeu comum, então assim, para mim está ótimo para terminar minha vida assim. E esse caminho da Europa, assim, surgem muitas oportunidades que eu achava que pudesse, para mim, tivesse tido um fim no Brasil. Aqui é como se a coisa retoma e tem um recomeço, entendeu? É das minhas experiências da pesquisa da cultura popular, e aí a gente vai chegar aí. Foi essa mudança que fez com que eu saísse, entendeu? Mas essa mudança para você assim, te causou espanto também, né? Porque tu sai do Brasil com pensamento, tu tem aquela transição, tu chega na Europa com outro pensamento. Imagine os choques, conflitos os culturais. conflitos que você teve no percurso, filho. Assim, Eu já estava casado 10 anos com a europeia, então a gente estava acostumado a vir e voltar, tal. Essa coisa, talvez, se você tem razão, talvez isso acontecesse se fosse algo imediato, né? Quase que, mas não, isso demorou um tempo. A gente foi se adaptando, as crianças nasceram, a gente vinha muitas vezes para cá, entendeu? Mas assim, morando é outra coisa, não é fazer turismo. Eu ficava aqui 3 meses, ia para casa, voltava, ficava 2 meses, uma vez por ano, a cada 2 anos, uma vez, coisa do tipo assim. Porque mas aí morar aqui, criar vínculos econômicos, lugar para morar, filho estudando, a língua mudando, os hábitos, outro ambiente familiar, né, outros ambientes também de amizade. Isso muda muito mesmo. Você tem razão, né? E às vezes provoca até um certo choque. Por exemplo, assim, eu sou um cara muito da noite. Eu lembro, falei para você na minha época dos anos 80 ali na Lapa, tal, esse movimento aqui. Eu gosto muito da música, eu gosto muito do blues, do jazz nem tanto, mas a música latina, né, cubana, a salsa. E aqui você tem muita oportunidade de ter isso, né? Muito, mas muito contato. Demais, em excesso. E aqui eu tenho casas que eu curto a música folclórica austríaca, que é o Folkmusik dele, né? Que é a música popular. Então, assim, eu ouço muito isso, eu gosto muito de estar nesses encontros. Tem um lugar que tem essas músicas meio pegada de, tipo, nosso sertanejo. Mas não é um sertanejo, é uma coisa da descrição cultural deles, né? Então eles estão lá tocando aquelas músicas dos anos 70, muita guitarra, muita gaita. Uma vez, agora em dezembro, chegou um senhor aqui. É como se fosse folk? Como se fosse... Sabe folk. Esses pubs ingleses, onde tem aquelas músicas de cara tocando guitarra? Então, os bares são assim, cara. Esses bares são sensacionais, Leandro. Eu fecho às 3, 4 horas da manhã. Às vezes, quando eu estou em Viena, na noite eu vou para um lugar desse, fico lá curtindo, vai um amigo, bate um papo, toma uma boa cerveja e fica ouvindo esse som pesado. Muito bom. E vou contar uma história. Agora, em dezembro, um amigo meu casou. Ele é um músico aqui, um jovem do interior de São Paulo. O pai dele nunca tinha saído do Brasil, um senhor já com uma idade quase 70. E, assim, tava que nem pintinho no lixo, curtindo tudo que via, né?
Aí eu fui num casamento, nos conhecemos, batemos um papo, o cara quase que a mesma idade que eu, entre aspas. E a gente bateu um papo, tomou uma cerveja, eu, pô, levei ele pra essa noite. Ele falou, cara, isso parece filme. Eu falei, meu irmão. E o cara é assim, de comunidade simples, né? A gente conversou muito, foi muito bom, cara. Curtimos muito a noite. E aí o filho dele preocupado, ligando toda hora, cadê meu pai? E sequestramos. E a gente tomando mó porre e ouvindo essas músicas, cara. Ele, pô, o Coroa se amarrou, mano, se amarrou. Foi em dezembro agora, isso. Aí tu chega em Viena, tu sai do Brasil, do Rio de Janeiro, aí tu chega em Viena. Qual foi a tua primeira impressão quando você colocou os dois pés em Viena? Tipo assim, tu chegou, desceu do avião, qual foi a primeira impressão que você teve? Isso foi em 2001, cara, isso tá muito tempo atrás. Quando eu vim aqui, eu fui passar uns 3 meses aqui, eu cheguei aqui em abril, fevereiro, final de março para abril, que ainda estava noivo. E eu lembro que quando eu cheguei no aeroporto, estava um pouco frio, né? Frio pra caramba, né, meu irmão? Tive que botar um sobretudo, frio, muito frio, minha mão congelou. E de neve, saindo do aeroporto, parecia que eu tinha entrado num freezer, meu irmão. E aí, isso aí, dentro do aeroporto ainda estava aquecido, e parece que eu estava num freezer já. Aí quando abre a porta, pronto, meu irmão, aí eu entrei no Polo Norte. O nariz escorreu logo, bateu um gelo, um vento frio no olho. E eu tava sem luva, e já me botaram uma luva, me botaram um cachecol, me encheram de cobertor. Mas é igual boneco de neve. Exatamente. E aí, legal, Leandro, que quando eu cheguei na cidade, a cidade nem foi em Viena, foi próximo a Viena, próximo ao aeroporto. Cidade pequena, né? Cidade aqui pequena tem, sei lá, cara, tem 10 mil habitantes, ou menos, sei lá, coisa do tipo. Aí eu cheguei na nossa favela aí, entendeu? E pequena, favela que tá iniciando. E aí eu entrei, cara, chego na rua e saio do carro, não tinha ninguém na rua, mano, ninguém. Aí eu falei, pô, cadê o povo dessa cidade? Não tem gente aqui, não. Foi a primeira coisa que eu observei, e até hoje o meu sogro brinca comigo, fala isso. A primeira coisa que você falou é que não existe gente na Áustria. Não tem gente na Áustria. Também você chega no inverno, que a gente... Não é o Fumacê, meu irmão, não é lá o centro do Fumacê, tá todo mundo na rua, né, cara? Não é Vila Vintém, não, meu irmão. Não, vou te contar um relato. Na época que eu tava namorando com uma pessoa lá, né? Aí a pessoa ligou pra mim e falou assim, Léo, eu não tô em casa não, fui pra Bangu, mas se você quiser ir lá pra casa, tu vai. Tu já tem a chave do porto? Não tinha a chave ainda não. Aí me espera lá. Ah, tá legal, né? Não tem ali no bloco 23. Sei qual é. Bloco 23. É o em frente ao meu, 20. Isso. É o 20. Eu moro em frente ao 23. Aí eu tô lá. Morava em frente ao 23. E a rua cheia, final do ano. E a rua cheia, né? Todo mundo bebendo cerveja e tal. Marcos, sem brincadeira nenhuma. Você já ouviu falar no demônio da Tasmânia? Já. Meu irmão, eu tô lá parado, de repente vê aquela multidão e as mulheres todas se pegando no tapa, uma querendo arrancar a roupa da outra, eu querendo te arrancar o cabelo, só olhando. Isso é vagabunda, eu vou te pegar aí, querendo botar os peitos da outra de fora. Eu falei assim, caraca, assim, eu queria gravar, por quê? Porque é uma cena engraçada, é uma cena típica de comunidade. Aí eu falei assim, pô, na minha rua tem briga, mas não é bem assim não, e as mulheres se pegando por causa do cara, mano. E um querendo arrancar a roupa da outra, querendo botar
os peitão pra fora, eu vou te pegar, vagabundo, que não sei o que ela falei. Eita, hoje a comunidade tá quente, hein? Não, e assim, cara, você está falando uma coisa muito comum, era uma coisa muito comum para mim ver a comunidade assim, cheia, né, cara? A rua sempre cheia. E eu também andei muito nos movimentos na noite, e sempre cheio. Aí eu chego aqui, cara, um deserto a rua, né? Um frio, ninguém na rua, né? Cheio de neve. Muito interessante isso. Ai, Essa é a primeira impressão. aí Pode depois crer. foi passando os dias, aí foi caindo a ficha. Não, cara, e assim, outra coisa que você falou assim, quando chegou em Viena. Cara, eu chego aqui, eu não morei em Viena ainda. Eu moro sempre próximo a Viena. Mas trabalhei muito tempo em Viena, tá? Andei por muito tempo em Viena também, ando muito à noite em Viena. Mas eu me lembro que quando eu cheguei, ainda não tinha essa vida social em Viena, eu andava, cara, eu queria. Chegava no avião, chegava no aeroporto, chegava em casa, botava a mala e já queria ir para Viena. Eu não aguentava não ver gente, entendeu? É uma sensação muito estranha, eu queria ver gente. Então, o único lugar que eu podia ver muita gente na rua é em Viena. Mó viagem maluca, isso Caraca. é bastante Pô, psicológico. tipo assim, tu sai de um lugar que praticamente é muita gente o tempo todo e tu vai pra outro É. lugar que não tem ninguém. É muito estranho mesmo. Fora o idioma, entendeu? Que é Pô, o alemão, diferente. né, cara? Pô, que tu tem O alemão. que tem que ficar coçando a garganta, né? Eu não sei de onde as pessoas tiraram isso, mas quando eu falo alemão assim, eu não percebo isso, não. Eu não acho que é isso, não. As pessoas falavam muito isso aí no Brasil, na época que eu estava estudando alemão, mas eu não tinha percebido ainda isso, não. Não sei se isso. Não sei se pelo fato de já estar conhecendo muito tempo a língua, né, e eu não ter essa noção, essa percepção de que ela parece efeito que vibra demais. Não sei, acho que não percebo isso, não. Mas é isso. Aí começou a namorar a Viena, cultura, que E, aí é muita valsa, né? Tarana. É engraçado, né? Que a gente tem uma visão de um país, por exemplo, Viena, capital dos grandes músicos universais, saíram daí. Se eu tiver errado, tu me corrija. Então hum, chega assim, a gente sai de um país que é totalmente popularesco, samba, pagode, funk, gente na rua, aquelas coisas e tal. Churrasquinho no final de semana, se reúne com os amigos ali na esquina, vamos tomar uma cerveja, porque o povo brasileiro tem essa cultura. Aí tu aham, sai de uma cultura dessa e vai pra uma cultura totalmente diferente. Aí começa o choque. é. Mas quando você fala de Viena, por exemplo, assim, é uma capital europeia, né? Como Berlim, não é, nem se compara. Berlim é uma mega capital. Mas eu digo assim, Viena ainda, embora seja pequena, assim, ela tem uma essência clássica, né, da música clássica, todo a arquitetura, todo o histórico da realeza europeia, as influências do século da monarquia, do período da monarquia inglês, franceses, né? Até portugueses, né? Que é uma das filhas da princesa, da rainha Teresa aqui da Áustria, que é a Leopoldina, a princesa Leopoldina casou com Dom Pedro II, Dom Pedro II no Brasil. Então, assim, embora essa formação clássica da cidade, a gente está num mundo moderno, nós estamos numa capital no centro da Europa. Então, muita coisa acontece aqui também, né? Tem uma representação muito forte de outros povos aqui,
Claro que isso não é a matriz cultural da cidade. A matriz cultural forte da cidade é o clássico. Você tem razão. Tem eventos grandes aqui, né, de música clássicas, e as casas austríacas, bares, estão sempre fazendo música austríaca com um peso muito forte, né? Embora tenha os movimentos populares também próprios da Áustria, né, de povos de regiões mais distantes de Viena, também influenciou a capital, né, de outros estados aqui, que influenciam a capital. Então, assim, essa mistura, porque o centro é exatamente isso, né, mistura de quase tudo. Embora tenha uma matriz muito forte, clássica, mas tem uma mistura de quase tudo. Você vê tudo aqui. Eu estou falando para você, eu quero ouvir blues, agora são 7h30. Posso pegar o trem daqui a 20 minutos. 52 tem um trem. 7h52. Eu chego em Viena em 25 minutos. 8h30 estou em Viena praticamente. Está começando a noite. Tem blues, tem jazz. Hoje tem uma família muito conhecida aqui que toca, estão da Paraíba, família Pádua, está tocando Choro, uma casa austríaca muito conhecida, por exemplo. Entendeu? Então, assim, essa mistura toda tem muito, por ser uma cidade, por ser uma metrópole, né? Você tem muito esse encontro. Tem muita música latina também, tem muita salsa acontecendo nas noites, casas latinas. Mas essencial mesmo é da cultura clássica. Viena é a capital, de fato. Muito interessante isso. Aí tu tá sozinho, vai começar bem, aí bate aquela saudade da música brasileira. E o Aí cara vai chegar lá, né? aí começa o contato com o forró. Me conta a E, história desde o início. esse cara é demais. Você sabe tudo, meu irmão. Sabe tudo. Tá tão envolvido nisso mais do que eu, você. Então, vamos contar então o nosso segredo aí. Então, assim, Agora é hora de revelação, então bora revelar. é, eu comecei, assim, pelo fato de eu ter feito as ciências sociais aí, cultura popular, eu estudei o funk, né? Estudei um pouco o samba, falei um pouco do movimento do samba lá no início do século XIX, lá no Dona Seata, tudo. Falei com você isso, tá? A gente conversou um pouco agora. E meu principal interesse na universidade era o popular, né? As religiões afrodescendentes, né? E tudo isso me chamava muita atenção dos movimentos populares. Quando chegou aqui, eu tenho bastante tempo para fazer isso. Lá no Brasil, eu tinha outras ocupações que, acabando a faculdade, eu tinha recente terminado a faculdade e acabei saindo do Brasil, mas assim, quase não me envolvi com mais nada. Só foi o período de estudo. Aqui foi o movimento que eu fiz. Aqui eu entrei no movimento. Aqui eu comecei a ver como as coisas aconteciam na noite, como é que a noite acontecem aqui nessas questões da música popular brasileira. Comecei a ver o forró, ver o samba. No início eu até achava que eu poderia fazer alguma coisa com o samba aqui. O forró não tinha. O forró acontecia umas 3 ou 4 vezes por ano, não muitas vezes. Não tinha. Tem um grande representante aqui do forró, que é o Derico Alves, um sanfoneiro de Pernambuco, e ele faz um grande movimento, mas não era nada algo periódico. E eu comecei a perceber que tinha um espaço aí para fazer alguma coisa, né? Enquanto eu trabalho no mercado de mão de obra barata, para sobreviver aqui de modo mais me preparar para a aposentadoria, coisa do tipo. E aí eu já tenho uma meia estabilidade. Eu falei, vou complementar fazendo o que eu gosto, que é a música popular, que é mexendo com questão da cultura. Vindo do Fumacê, do funk, daquele movimento de noite, né? Então, do CRI, eu falei, cara, tem que pensar alguma coisa que é assim.
E só tinha um cara tocando a música, era 5 músicos, isso fica caro para casa, ninguém pagava bem e tal. Aí eu comecei a me envolver dançando, eu comecei a ver que a música tinha um espaço. Só que, pô, para aprender, nunca fui te tocar nada, né? Aí eu fazendo as pesquisas, ouvindo muita coisa no período que eu trabalhava, eu tinha muito tempo no trabalho, eu via muita música. Eu falei, pô, tá aí, disco. Aí comecei a ver você fazendo suas mixagens aí, DJ Fumacê, DJ Guanabara, Leandro Alves. Eu falei, é esse cara que eu vou pescar. E a gente já conhecia, né? Lá da congregacional lá de Realengo. Eu falei, aí falei, pô, mas eu preciso ver disco, preciso ver equipamento. E antes de eu fazer e pensar se é isso, eu falei pro cara, eu quero me interessar o que é o movimento do forró, qual é a proposta de culturalmente, o que isso pode enriquecer a cidade. Que movimento isso traz para quem gosta de estar na noite dançando? É isso que eu pensei antes. Eu pensei num movimento, eu pensei num movimento popular que me trouxesse um certo prazer de as pessoas se encontrarem, você entendeu? Não é o mero fato de fazer um evento. Eu não pensei na ideia artística, eu pensei na ideia cultural primeiro, você entendeu? Isso me chamou a atenção. Eu falei, cara, eu preciso fazer isso, mas como é que eu vou fazer isso? É meio complicado. Eu não tenho tempo de ser artista, né? Então eu vou ter que pensar alguma coisa aqui. E já tinha um buraco grande, eu falei, pô, que tal rolar? Eu conheci um cara aqui, um carioca também, né, que fez parte aí do Rio Maracatu, né, o Forró Sacana, daquela moçada ali da zona norte, zona sul, mais ou menos em Santa Teresa, que é o Bala Bala, André Bala Bala, é isso mesmo, o André Bala Bala tá por aqui, gente. E aí a gente batendo um papo, tomando uma cerveja, nos encontramos aí, de repente, numa noite dessa, 2 cariocas se encontrando, é festa, né? A gente bateu um papo. Cervejar até as 4 da manhã. Pô, ele tem uma foto nossa bebendo na madrugada. Ele é um rabequeiro, um cara que estudou música popular, é um arquiteto. Eu costumo dizer que ele é um artista, ele é artista, ele é formado em arte plástica também, arte plástica, e é um cara cabeção, top. Estava aqui num rolo aí com uma austríaca, a gente foi trocando uma ideia e ele ficou. Vou ficar, ele ficou e a gente começou a montar alguma coisa para mexer com a música popular. Ele já rabequeiro, ele tinha tocado forró, pampa aí na Lapa, nesses movimentos aí. Pô, encontro com uma ideia que eu queria fazer. Pô, cara, a gente montou aqui a banda Caburé, logo no início do 2019, 2018, no início da pandemia. Quebrou a gente no início, mas assim, a banda, eu botei alguns vídeos, depois de ver depois. Já começou a fazer uma música, um forró já diferenciado, com uma descrição de raiz. Nem sanfona tinha, mano. Pra ter uma ideia, era zabumba, rabeca e um violino. Dá para entender esse som? O som era esse. Tipo assim, vocês conseguiram misturar o estilo. Misturamos o clássico. Tinha um cara aqui que é um estudo clássico. Ó, vou botar aqui um som de rabeca de o mestre Luiz Paixão, já que a gente está falando. Isso que me movimentou a fazer o forró. Olha aí. A gente fala de forró, a gente está falando de forró comercial, mas eu estou falando desse forró aqui, ó. Sentiu aí? Senti, pô, show de bola. Esse é o forró, meu irmão. Forró de comunidade. E o André, o cara cabeção, com uma formação monstra nisso. A gente fez um forró desse aqui, meu irmão. Numa terra clássica. Dá para imaginar isso, pegar um forró desse, botar um violino clássico com uma rabeca? Caramba, meu irmão. Isso foi um sonho, Leandro. Foi um sonho. Foi um sonho.
depois fica o desafio de que quando você faz uma coisa assim, cria uma coisa do nada espetacular, aí você fica pensando, porra, não vai dar pra criar mais nada, né? Eu sou assim. Eu sou assim. Aí a gente assim, acabou a criação, acabou nada, mano. Aí isso aqui é que apareceu? Aham. Apareceu o forró no vinil que eu comecei a fazer, mano. Comprei equipamento, aí eu falei, pô, como é que eu vou arrumar disco, como é que eu vou arrumar aquilo? Aí eu conheço um cara do Rio de Janeiro, Leandro Alves, aí me leva pra música popular no disco. Aí, Marcel Salu, deixa tudo cair, o cara passou na frente, faz a rabeca pra mim. Aí comecei a entrar nessa onda, meu irmão. Comecei a pesquisar isso, ver disco, você. Aí falei com um pessoal no início. Assim, não foi uma recepção muito calorosa. Eu esperava por isso por aqui, né? Não esperava. Mas eu também entendo, cada um tem um pensamento diferente sobre as coisas, como verem, como acontece. Só que eu já estava com essa pegada de fazer uma coisa cultural excepcional. Quando você faz um caburé, meu irmão, você tem que fazer algo no mesmo nível, sacou? O André não nasce todo dia. Uma vez na vida e eu nunca mais. André Bala Bala. E o Marcos do Fumacê. Eu pego um cara da Zona Norte, 2 carioca que fazem um forró de comunidade rabequeira, mano. Fala sério, mano. Bota um moleque do interior de São Paulo pra tocar violino clássico na rabeca do forró. Coisa de doido. E a gente, pra escolher o nome, a gente ia botar forró do Kaiser, que é forró do imperador, cara. Isso aqui é uma afronta à música clássica, sacou? A galera deu logo pra trás. Não, vocês estão malucos aí, mas o carioca é doido, né, cara? O carioca quer inventar as coisas. Não, mas vocês não podem fazer mesmo. Vocês vão afrontar aqui o clássico. Falei, beleza, então a gente vai botar, vai ficar com formação clássica mesmo. A rabeca, uma zabumba e um violino clássico. Aí ficamos com caburé, depois veio um vinil. Comprei 2 pratos aqui, toca-discos, mix, e comecei a conversar com o tal de Leandro aí, o Leandro Alves, cara do DJ. Foi me dando as bolas, consegui os discos. Disco tem uma história para vir, para chegar aqui. Lembra, Leandro? Demorava meses, né, cara? Parecia que vinha de navio. Lembra, Leandro? Hein? Eu comprava o disco em junho. Em julho mandava e você chegava aí em fevereiro. Dezembro. Fevereiro. Lembro. Caraca. Chegou fevereiro. Porra. Aí foi quando a gente se colou, né? Você com esse movimento seu aí, assim, me deu muita força. Foi me falando o nome dos equipamentos que caberia muito bem nisso. Eu comecei a me especializar na música popular, do forró, saindo da ideia comercial. No início você até achava, pô, Marco, é isso mesmo, pode ver que é isso. Essa linha que a gente quer seguir. Aí ficou essa linha na marca do forró no vinil com o caburé. Hoje não tem mais o caburé, eu toco sozinho hoje, forró no vinil. E eu tô tocando num barzinho aqui, um bar austríaco, umas 2 vezes por mês, quando dá. Estamos aí, fazendo o nosso forró, um forró bem marcado, bem interessante, que não é comercial, né? Isso que é interessante. Aí, ó, é isso aí, ó. Mostrar algo diferente para as pessoas, né? De Caruaru. Oi? Mostrar algo diferente para as pessoas, né? Que somente Feira de Caruaru, Mestre Ambrosio. Só dar referência aqui. Feira de Caruaru, Mestre Ambrosio, que eu toquei. E toquei também Machadeiro, Marcel Salu. E toquei o primeiro Trope do Cavalo, do mestre Luiz Paixão. Vai lá. Então, esse diferencial cultural é porque na nossa raiz, Leandro, é o que a gente faz. Assim, quando você não copia, você tem o poder de criar, entendeu? Esse poder de criar é impressionante. Então, essa é a diferença do nosso forró.
Eu não estou muito preocupado com o público, mas estou preocupado com o que eu faço, assim, como música, né? Porque eu estou num lugar, assim, que é muito rico em cultura, então eu não posso trazer uma coisa mecânica de tocar, entendeu? Todo mundo faz isso aqui, então eu preciso fazer uma coisa diferente. E aí eu coloco um cara que, de um lado, tá muito na minha raiz, que é você, e do outro, o apoio do André aqui. A gente foi descobrindo mundos aqui e fazendo esse forró até hoje aqui. Tem 2 anos, 3, 4 anos já fazendo, 5 anos fazendo forró praticamente. Aí do forró tu já tá indo já pra outros estilos ou tu pretende só ficar só no forró? Pois é, boa pergunta. Isso, assim, eu acho que esse silêncio representa um pouco do que eu descobri no forró, né? Eu poderia estar fazendo um funk também, né? Então, a gente poderia estar fazendo um samba de roda, um samba de coco. Nem coco que a gente tem, mas tem muito samba de roda. A gente tem um jongo, tem tudo isso aí no Rio. Mas assim, tem isso tudo. Então, assim, mas o forró é aquela história da nossa cultura popular, da festa popular, né? Da bagunça, da linguagem, né? Da comida, está envolvida a religião, está envolvido a putaria, que eu chamo, das músicas, das paixões não desencontradas e coisa do tipo, né? Falando do machismo, essa coisa que é muito popular no forró, dos nossos mestres que passaram, tanto eu falei dos mestres da comunidade, também dos mestres do forró comercial, que é muito forte, que é o Luiz Gonzaga, e me ajuda aí, Luiz Gonzaga, acabei esquecendo. Aqui Luiz eu gosto Gonzaga, muito também. Jackson do Pandeiro, Dominguinhos. Jackson do Pandeiro, Dominguinhos. Então, assim, toda essa riqueza que a gente tem, né? Aqui, que eu procuro descrever na nossa noite, nessa noite de uma cidade com uma descrição de música clássica muito forte. Isso que a salsa, agora eu vou falar uma coisa para você. A salsa tem essa representatividade, os caras não fogem disso, fica nessa linha. Então eu prefiro continuar nessa linha, sabe, nessa inteira, porque se eu deixar de fazer isso, eu percebo que não vai durar muito, entendeu? Vai acabar se perdendo. Sim. Eu quero manter isso aqui. Então, assim, já que eu posso me manter economicamente independente disso, eu posso continuar fazendo isso num lugar quase que escondido, assim, meio que underground. Sempre foi minha vida underground, desde os anos 80 lá no Fumacê. Eu acho que vale a pena continuar isso aqui assim no forró. Forró pra mim é um movimento underground pra mim aqui em Viena. É isso. Depois dessa eu fiquei até sem palavras, cara. Pô, tu me chama pra falar e ferrou. Vou te falar, assim... Você lembra aquele papo que eu tive no início contigo quando eu falei sobre o projeto? Sim. O que você acha disso? Agora eu vou fazer essa pergunta pra você. O que você achou disso? Logo no início, um cara que a gente se via muito pouco, de repente te procura fora do país pra fazer uma coisa dessa, essa aventura. Pô, seria interessante. Cara, vamos levar um forró desse lá pra Pro Ponto Chique. E eu tô montando equipamento pra isso. Tô chegando aí em julho. Vamos falar pro pessoal agora ou não? Você quer deixar pra falar depois? Não, deixa como eu dizia pra minha ex, deixa as coisas acontecer naturalmente. Quando eles menos esperam, até a gente tá chegando, metendo o pé na porta. Isso. A gente vai fazer um forró desse aqui. Esse forró que vai ter acontecer na Ponto Chique. Forró no Vinil Viena e Leandro Alves. Que, assim... Machadeiro corte o pau, deixa tudo cair. O Toré passou na prancha, faz a rabeca pra mim. Machadeiro corte o pau. E aí a gente fazer com um workshop e tudo isso para o pessoal dançar um forrozinho assim, bem underground. É nóis. E esse ano de 2004, né? Passei por um período aí meio conturbado e tal. E coloquei no meu coração que esse ano eu me dedicaria em 2 projetos.
Um desse que eu tô fazendo contigo no podcast. E o Uhum. outro eu tenho um projeto com meus colegas que se chama Vitroleiros Brothers. Uhum. É um grupo que eu tenho que a gente se reúne para ouvir música em alguns lugares, mas a gente toca de 8 a 80. A gente Uhum. consegue resgatar alguns artistas que infelizmente caíram no esquecimento e a gente traz eles e coloca no nosso repertório. Tipo Uhum. o Moacir Franco, o Nelson Ned, o Lindomar Castilho, o Moreira da Silva, entendeu? Uma Uhum. coisa popular mesmo, entendeu? E a gente já começou a fazer esse movimento. Que aí tem 15 dias peguei o cartão da minha irmã, aí fui lá em Cascadura para comprar uma coisa, cheguei lá, vi uma caixa de som, comprei. Aí com esse manco, aí caixa boa de 15 e tal, eu senti um desejo de, quando eu terminasse de pagar algumas contas, comprar uma outra caixa, entendeu? Para fazer esse Você falou. movimento, para fazer esse movimento cultural, Uhum. entendeu? E o podcast, por quê? Eu quero trazer pessoas aqui, independente de religião, de orientação sexual, de política em algumas coisas, porque tem outros que esbarram, de Você música. quer, você quer gente, né, cara? Você não quer dogmático, Pra né? gente bater um papo, trocar experiência, entendeu? Tipo assim, trazer um pastor protestante, falar o que ele sente, entendeu? Babalorixá, um padre Uhum. católico, o Joãozinho Sensacional. que vende pão na Sensacional. padaria, entendeu? Sensacional. Esse é o Leandro. Conta Que comigo, Leandro. Tamo junto nisso. E a gente vai se ver em julho aí, com forró, pé de serra, aí na área de Padre Miguel. Marco, mais uma vez eu estou muito feliz por você ter batido esse papo maravilhoso comigo. A gente abordou vários assuntos. É, tipo assim, é isso que eu quero, entendeu? Não quero só falar, eu quero ouvir. Eu estou numa fase de ouvir as pessoas. É E, isso. e esse momento que eu passei na minha vida no final do ano fez eu quebrar minhas duas pernas e começar a rever os meus valores, entendeu? Começar, Uhum. tipo assim, botar minha mente no lugar, consertar alguns erros e começar, tipo assim, pô, o que, que as pessoas têm para me oferecer, entendeu? Porque é uma coisa que eu aprendi com a minha irmã e eu aprendi com essa moça que eu cuidei dela. A gente tem que se permitir conhecer um ao outro. Perfeito. Quem é o Leandro Alves, quem é o Marco, quem é a Dona Maria da 62, quem é o Uhum. José que se veste de Joana, entendeu? Exato. Atrás do coração existe uma história e eu quero isso pra mim. Perfeito, Leandro. Isso é sensacional, cara. Perfeito. Quero Entendeu? agradecer aqui também você, obrigado pela oportunidade. Obrigado também por permitir a gente traçar esse movimento junto. Foi muito interessante começar com você esse movimento, entendeu? Mesmo você aí, né, influenciou bastante minha formação aqui nessa área da discotecagem e, assim, hoje você é meu parceirão e pode contar comigo aí Pode nos contar próximos comigo também. projetos. Pode contar comigo. Pode contar comigo. Mais uma vez, Valeu. mais uma vez, obrigado por encerrando esse podcast que hoje foi com. No meu particular, eu chamo de Marcos Viana.
Muito obrigado. Pô, e aí a galera vai chamar Marcos Fumacê. É, mais uma vez, muito obrigado mesmo, de coração, cara. Valeu, Vai, tamo junto. obrigado.